Bom, boa noite. O segundo bloco, ainda da resolução de dúvidas, que eu gostaria de privilegiar, ele é mais curto, quer dizer, ele envolve o tema do complexo de Édipo. Eu parto de uma questão que foi endereçada, né, pela Valentina Arnoni, pela Bianca da Rocha, mas também por Silene Gonçalves, Amanda Martins e do quinto C, Luciana Andrade. Então, elas perguntam se o complexo de Édipo ocorre sempre, se os pais poderiam evitar a continuidade do complexo de Édipo. Depois aparece uma citação que é feita, né? Os neuróticos, porém, não chegam absolutamente a nenhuma solução. O filho permanece por toda a vida subjugado à autoridade do pai e é incapaz de transferir sua libido a um objeto sexual externo. Fim de citação. Então, há uma dúvida nesse contexto, se pergunta se isso é uma regra, né? E se há uma diferença de identificação com o pai ou com a mãe, e como a relação do pai e da mãe afeta a criança, né? Então, a primeira pergunta eu já respondi na videoaula anterior das dúvidas, né? É que, de fato, né, o complexo de Édipo, né, não ocorre sempre, né? Quer dizer, então, há estruturas psíquicas, como o autismo e a psicose, né, onde a gente não tem, né, propriamente falando, né, o complexo de Édipo, né? Então, o que vai depender, né, o complexo é uma rede, né, como o próprio nome diz, é um complexo, né? Não tem sentido negativo essa palavra, mas tem sentido de uma rede de relações, né? Então, nessa rede de relações, quer dizer, há alguma coisa que não envolve só os pais e os filhos, né? Mas envolve também a terceira geração, né? Envolve os avós, né? Se a gente quiser. Por quê? Porque, na verdade, assim, o complexo de Édipo de uma criança, né, não deixa de estar afetado pelo complexo de Édipo dos pais da criança, né? Então, e mesmo se a gente for pensar quando alguns desses pais, né, não tem, algum desse pai, o pai ou a mãe não foram psicóticos, por exemplo, não quer dizer que, então, não há um complexo de Édipo, não quer dizer que o filho ou a filha não poderá ter um complexo de Édipo, né, necessariamente, né? Por quê? Porque, de fato, né, não é algo que se passa só como por pai e mãe, né, só pela família chamada biológica, né? Quer dizer, então isso tem a ver com os lugares, né? Então outras pessoas, outras coisas podem ocupar, né, o lugar de pai e de mãe, né? Então, nesse sentido, o, 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 né, o complexo de Édipo não é uma regra universal, né? Ele não é universal, né? Embora, né, pelo menos até então, na nossa civilização ocidental, sim, quando ele não se coloca, né, isso não deixa de gerar problemas, né, do convívio, muitas vezes social, né? Mas não quer dizer que todo mundo que tem problemas de convívio social seja psicótico ou seja autista, né? E nem quer dizer que todo psicótico ou todo autista tenha problema de convívio social, né? Então, às vezes você pode encontrar um sujeito neurótico que tem tanto ou mais problema de convívio social do que um psicótico, né? Então, no fundo, essas patologias, né, como Freud vai chamar, assim, se a normalidade não existe,
né, para a psicanálise, quer dizer, a questão não é puramente a patologia que a pessoa tem, é como que ela vai fazer um uso dela, né, no mundo que ela habita, né? Então, sob essa ideia, né, dos neuróticos ficarem subjugados à autoridade do pai, né, e de serem capazes de transferir a libido para um objeto externo, bom, em tese sim, quer dizer, é uma regra, né, é uma regra dentro da neurose. Não é uma regra se esse sujeito neurótico for fazer uma análise, por exemplo, né? Então, ou seja, esse subjugo à autoridade do pai, né, ou da mãe, que seja, assim, isso pode ser profundamente alterado, né, no decorrer de uma análise, né? Sobre a pergunta, né, da diferença de identificação com o pai e com a mãe, assim, são duas identificações possíveis, né? Não sei exatamente o que é que se queria com essa pergunta, né? A identificação com o pai, muitas vezes, está associada a essa identificação viril, né? Mas não quer dizer, por exemplo, como muitos casos de homossexualidade masculina mostra, assim, que a identificação com a mãe, né, em alguns casos, vai se fazer exatamente porque a mãe tem, né, na vida familiar uma posição às vezes mais viril ou mais fálica, né, do que o próprio pai, né? Então se busca a relação com o falo, né? No fundo, a identificação está sempre associada, né, a essa referência ao falo, né? Pelo menos na perspectiva do complexo de Édipo, né? Ou na perspectiva do falo ou na perspectiva do objeto do desejo, né? Então, quem tem o objeto que eu desejo, né? Então, tipo, o pai se torna para o menino objeto de identificação porque, como diz Freud, ele tem o pênis e se ele tem o pênis é por isso que ele tem a mãe, né? Então, ou seja, se identifica o pai para evitar, né, a castração, se abre mão da mãe, dentro da vertente mais tradicional de dispensar o complexo de Édipo, mas sorrateiramente, né, neuroticamente, é isso que se visa, quer dizer, há uma identificação com o pai justamente porque o pai tem a mãe. Então, no fundo, o que se quer é a mãe, o que se continua querendo é a mãe, né? É claro que isso é uma regra, né, dentro da neurose, né, por exemplo, da neurose masculina nesse caso, mas, novamente, quer dizer, é uma regra que uma análise, né, se for uma decisão do paciente, né, do analisando, uma análise pode perfeitamente subverter, né? A Bianca da Rocha fala, né, de teorias, né, que refutam, superam o complexo de Édipo, né, se existem teorias diferentes, né, daquelas de Melanie Klein e de Karen Horney, né? Bom, primeiro, eu não acho que se trata de uma superação teórica, né, o mesmo conceitual, né, porque o complexo de Édipo ele não é exatamente uma teoria, né? Ele é uma experiência libidinal real, né? Então, ou seja, a gente tem, por exemplo, dois autores franceses, né, que são Deleuze e Guattari. Esses dois autores têm um livro que se chama O Anti-Édipo, né? Então, que é uma espécie de crítica, né, teórica e até um pouco clínica que se faz a noção de complexo de Édipo, né? O Lacan mesmo vai falar, né,
no seminário de 17, seminário 17, livro 17, de Mais Além do Complexo de Édipo. Né? Ele também faz uma crítica a Édipo, né? Ao complexo de Édipo, não no sentido de dizer que contra o Édipo, mas de que há um além do complexo de Édipo. Mas essa teoria de Deleuze e Guattari, por um lado, né? Ou, num outro lado completamente diferente, a proposição lacaniana de um mais além do complexo de Édipo, eu não acho que isso propriamente abala, né, a experiência libidinal do complexo de Édipo. Né? Os autores podem, por exemplo, Deleuze e Guattari até pretendem isso, né, de algum modo, mas como psicanalista eu acho que isso não se sustenta, né, porque é uma experiência libidinal. Né? Então, aquilo que refuta, né, o que não aceita, o que não dá lugar ao complexo de Édipo, isso nós temos, né, propriamente no autismo, né, ou mesmo na psicose, né, e que isso vai se colocar, então, de um outro jeito. Né? Então, não acho que é uma refutação, nem é uma superação. Né? A Gabriela Queiroz diz que não entendeu no final do texto, o desenvolvimento da libido das organizações genitais, a relação entre os sonhos e o complexo de Édipo. Bom, se não me engano, quer dizer, Freud faz menção, né, não sei se é isso que você está se referindo, ele faz menção a uma passagem, né, da tragédia de Édipo Rei, onde Jocasta, né, a mãe de Édipo e também esposa de Édipo, vai tentar consolar Édipo antes dele descobrir toda a verdade sobre a sua história, né? Dizendo que essa história de incesto entre mãe e filho é uma história que todo mundo sonha com isso. Né? Então, tipo, Jocasta está dando uma, né, de neurótica nesse caso, podemos dizer. Quer dizer, se você sonha com isso, isso não tem nada a ver com a realidade, né? E sobretudo com a realidade libidinal. Né? Então, essa posição é diversamente avessa, né, assim, a Freud, que é exatamente porque você sonha, né, para Freud é exatamente porque você sonha com certas coisas, é que isso tem um lugar, né, no seu desejo. Né? Então, nesse sentido, os sonhos e o complexo de Édipo, né, aparece, a meu ver, a partir dessa referência a Jocasta. Né? Há uma questão de Amanda Martins, Sirlene Gonçalves e Luciana Andrada, do quinto C, né, de que no complexo de Édipo a mãe é unificada como objeto de amor, se essa mãe teria que ser necessariamente a mãe ou poderia ser outras pessoas, outras mulheres, ou o próprio pai da criança, etc. Poderia ser. Né? Então, ou seja, a mãe é uma função, né? Ela não é exatamente uma pessoa, né? Do ponto de vista psicanalítico. Ela não é a genitora, né? Do ponto de vista da psicanálise. Né? Embora essa função de ser a genitora tenha uma importância na designação da mãe, né? Porque nós chamamos de mãe aquela que gera. Né? Então, mesmo a discussão que a gente fala, não, mãe não é quem gera, é que cria, né? Essa discussão só se coloca porque a gente chama de mãe a quem gera. Né? E a gente passa a chamar de mãe também aquela que cria. Né? Então, ou seja, a gente emprega, né, para duas funções o mesmo termo, né, que é o termo mãe.
né? Então, de fato, a mãe, né, ela aparece ali como objeto de amor, como essa mãe que cuida, né? No fundo é isso, quer dizer, o objeto de amor para Freud, né, antes mesmo do processo da unificação, já no complexo de Édipo, quer dizer, é porque a mãe, através do seio, né, ela cuida da criança, né? Então, esses cuidados podem, de fato, serem assumidos por outros, né, num contexto que não é o contexto materno propriamente dito. Há uma pergunta também, por fim, de Mário Lopes sobre o complexo ético na menina e de Maria Reis sobre o processo de castração na menina, né? Eu acho que a videoaula que eu falei sobre o complexo ético feminino ajudam a elucidar tanto essa pergunta do Mário Lopes sobre como que se dá o processo de complexo ético na menina, né? E de como que é o processo de castração na menina, que foi o que a Maria Reis me pergunta, né? Então, eu pediria que vocês retomassem lá a videoaula sobre o complexo de Édipo feminino para poder ver como que isso se coloca. Por fim, a Jaqueline Schaffer apresenta, né, um resumo sobre o desenvolvimento libidinal e organização sexual infantil. Ela não citou propriamente, né, não levantou propriamente uma dúvida em relação a esse resumo, e esse resumo, de um modo geral, me pareceu correto, né? Então, não sei se a Jaqueline tem alguma questão específica sobre o que ela resumiu, mas se ela tiver, pode encaminhar aí nos comentários, né, do YouTube, e eu tentarei responder, tá bom? Então é isso, muito obrigado, e se também alguma dúvida persistir, né, não só a Jaqueline, mas outras pessoas, qualquer um de vocês aí da sala pode se reportar aos comentários do YouTube para fazer as suas questões. Muito obrigado e até a próxima videoaula.